Olá, tudo bem? Meu nome é Eduardo Santarelli, eu sou idealizador do método contínuo chinês, sou um professor e ainda um admirador de medicina chinesa. Venho aqui trazer para vocês alguns conceitos, algumas ideias, algumas sugestões que eu fui aplicando dentro da minha vida e que me fizeram muito bem. Então, por isso, eu criei essa forma de passar algumas teorias e ajudar as pessoas a trazer mais equilíbrio, mais paz, mais tranquilidade dentro da sua vida, dos seus relacionamentos. Então, a minha vida antes de eu começar a estudar medicina chinesa era muito complicada, tinha vários problemas, tinha muitas questões de relacionamentos, meus trabalhos eles não evoluíam, muita coisa não tinha, parecia que não dava fruto, parecia que eu não conseguia levar adiante muitas coisas, porque eu tinha certas atitudes, certos momentos intempestivos, coisas que eu não conseguia segurar, coisas que eu ficava meio nervoso, meio bravo e agia de uma forma sem pensar. Então, comecei dentro aí de várias coisas que eu fiz, cursos que eu fui estudar, eu fui apresentado à medicina chinesa e dentro da medicina chinesa eu conheci alguns conceitos, como a teoria do Yin e do Yang, dos 5 elementos. Então, isso ajudou bastante eu trazer para esse produto e conseguir trazer, conceituar dentro da minha vida. Então, hoje eu trabalho em cima de toda essa teoria e eu coloco em prática essa teoria na minha vida. E muitas pessoas à minha volta começaram a olhar e falar assim: nossa, você mudou bastante. O que está acontecendo? E eu digo, a medicina chinesa mudou minha vida. E dentro disso, não só a medicina chinesa, mas como eu passei a olhar a vida, como eu passei a entender as coisas e como eu passei a me beneficiar de algumas teorias. Não de todas. É muito simples, é muito de colocar em prática, é algo que traz bastante sinergia com tudo que está acontecendo à sua volta. Então, estudando medicina chinesa, fui apresentado algumas obras, como o I Ching, o Tao Te Ching, o Imperador Amarelo, e aí eu consegui trazer isso na minha vida de uma forma muito prática, consegui trazer para o meu dia a dia essas situações. E isso ajudou muito a mudar de vida, entender as pessoas e conseguir evoluir dentro do meu trabalho, conseguir evoluir dentro dessas relações, seja dentro da minha casa, seja na minha relação amorosa, com meus filhos, com a meu chefe, com o meu vizinho, com todo mundo. E isso deixa cada vez mais eu equilibrado, sem doença, sem estresse. Eu sou um profissional autônomo, e sendo autônomo eu não posso ficar doente. Eu preciso trabalhar todos os dias. E quando eu trabalho todos os dias, eu mantenho meu rendimento, eu mantenho minha evolução. E o contínuo chinês, esse conceito, essa forma de viver, veio a calhar e veio trazer todo esse equilíbrio que eu estava precisando para conseguir produzir cada vez mais e cada vez melhor. Então, estudando medicina chinesa, eu comecei a evoluir, a avançar, me aprofundar cada vez mais dentro dessas obras, e ao ponto que eu cheguei e comecei a dar aula de medicina chinesa. E com o tempo eu fui cada vez mais entrando e conceituando melhor, e os alunos sempre ficavam me pedindo algumas dicas de como se equilibrar mais. E aí a gente sempre tinha esses bate-papos, a gente sempre tem alguns momentos que consegue conceituar dessa forma do contínuo chinês e ajudar os alunos. E cada vez mais eles iam pedindo dicas e formas de fazer, como equilibrar certas situações, como aceitar certas situações, como evoluir na sua vida. E esses 5 minutos, esse papo que a gente sempre tinha com os alunos, foi gerando mais conteúdo, 10 minutos, 15 minutos, pessoas me procurando depois num contato particular, pessoas querendo que eu trouxesse isso dessa forma que eu estou trazendo hoje,
de uma forma de um vídeo, de uma explicação, de uma apostila. Então isso foi gerando toda uma base de um conhecimento e uma base que já foi aplicada, que já foi, de certa forma, um pouco desenvolvida, e as pessoas estão fazendo, continuam fazendo, na sua maioria, quando vem até mim procurando esse equilíbrio, a gente consegue conceituar e consegue trazer uma visão diferente, uma solução diferente, sem precisar de métodos muito complicados, de ficar indo em várias terapias, às vezes, que são maravilhosas, ajudam muito, mas o contínuo chinês é uma forma muito simples de você conseguir se equilibrar e equilibrar todos à sua volta. Não adianta você estar equilibrado e as pessoas à sua volta não estarem. Então, dentro de casa, isso gera uma sinergia, gera uma onda, gera uma energia que você começa a se destacar. As pessoas começam a te procurar, começam a te olhar de uma forma diferente, começam a olhar você como uma pessoa mais centrada, mais equilibrada, que consegue ponderar melhor e não se acometer aí pelas ondas que a gente tem às vezes de raiva, de estresse, de poluição e tudo que anda acontecendo no nosso mundo de hoje. Então, o contínuo chinês ele vem de toda essa estrutura, ele vem fundamentado dentro de obras da medicina chinesa e de uma prática junto a pessoas do meu convívio, principalmente pessoas que têm ou já tiveram aula comigo e que continuam ainda tendo esse convívio, continuam ainda tendo algumas respostas. Então, a base dele, toda a história do contínuo chinês, parte da medicina chinesa e parte de uma visão da medicina chinesa que seria estudar a natureza, estudar, conceituar a nossa vida dentro da natureza. Dentro da medicina chinesa, disse que o homem é a reunião do universo, então toda a natureza está dentro do homem. Então o contínuo vem dessa motivação e é como um rio que flui sem se preocupar com os obstáculos da sua vida. Ele simplesmente vai fluindo, os obstáculos eles existem, eles devem ser, eles estão ali para a gente evoluir, estão ali para a gente superá-los, mas não para deixar a gente parado. Então, a gente não tem que se chatear, dar peso maior aos problemas do que eles têm. E o contínuo vem dessa forma, trazendo este equilíbrio, este movimento, essa sinergia, conduzindo a sua vida como um rio que flui, percorrendo o seu caminho naturalmente, sem parar, sem brecar, sem ficar chateado com algumas situações e sabendo entender e se posicionar em cada situação. De novo, seja ela na sua vida pessoal, profissional, amorosa, no relacionamento de trabalho. Tem momentos simples, no trânsito. Você pode trazer isso para o trânsito, no exercício de uma prática diária. E a pessoa que ela dirige de uma forma mais rápida, mais agressiva, ela vai ficar mais calma. O trânsito vai ficar muito mais tranquilo para todo mundo, não só para você. Vai ficar tranquilo para o carro que está do lado, para o seu vizinho, vai ficar tranquilo para a sua esposa, para o seu filho, para o seu pai, para a sua mãe. Então, o contínuo vem dessa onda de tentar fazer virar uma sinergia, algo que vai atingir várias pessoas, que vai atingir todo o seu meio. E nós, trazendo essa questão de paz interior, superando o estresse, melhorando questões emocionais, não trazendo doenças emocionais, problemas de relacionamento. Então, o contínuo vem para gerar equilíbrio, o contínuo vem para fazer sentido as coisas que acontecem na sua vida e não ficar parado, brecado, trazendo coisas ruins e deixando esses problemas serem maiores do que eles são. Então, como que o contínuo chinês ele vai agir na nossa vida? Primeira coisa, a gente precisa observar a natureza à nossa volta. Por quê? Porque quando a gente observa a natureza das pessoas, das atitudes, não a natureza física, não a natureza biológica, né? Mas a natureza dos acontecimentos, dos fatos. Quando a gente faz isso, a gente consegue não gerar estresse,
gerar homeostasia, que é equilíbrio nesse ambiente. A homeostasia, a não homeostasia, na verdade, né, o não equilíbrio gera um estresse. Então nós precisamos de não gerar estresse durante o nosso dia, não gerar estresse durante os relacionamentos, equilibrar esses relacionamentos. Como a coisa está pendendo para uma única forma de pensar, ela gera um estresse, ela não tem equilíbrio, ela não tem essa coisa de manter igual os dois lados dessas energias. Então, o contínuo chinês vai ser uma ferramenta, na verdade, uma grande ferramenta, que vai te dar condições de não depender de outra pessoa, de não depender do que acontece no seu meio, de conseguir trazer essa homeostasia, esse equilíbrio, porque nós não temos condições de controlar o outro, mas nós temos condições de controlar a nós, nossa atitude. E com a sua atitude, você consegue trazer o equilíbrio para esse meio, ou equilíbrio para essa situação. O ser humano, como eu falei, é reunião da natureza. Então ele é a natureza ela é equilibrada. A natureza tem várias estações, a natureza biológica tem várias estações durante o ano, e cada estação está acontecendo alguma coisa, um tipo de clima, um tipo de fruta, um tipo de flor. Então a natureza é muito sábia, a natureza não precisa de equilíbrio. O homem desequilibra a natureza e o homem se desequilibra. A partir do momento que essa ferramenta vem até você e você consegue conceituar isso dentro da sua vida, de forma natural, você consegue trazer essa natureza de como viver, de como tomar uma atitude, de como trazer todo esse equilíbrio, essa homeostasia. Então, o contínuo, ele vai te dar dicas ou ferramentas de trazer o melhor de cada situação, de você tirar o melhor de todos os momentos, equilibrar a situação, para que tudo flua naturalmente, para que tudo corra de uma forma tranquila. Dominando a sua atitude, você vai conseguir dominar a energia desse local, a energia das ações. Dominando a sua atitude, você vai influenciar energeticamente, vai influenciar outras pessoas. Vai conseguir trazer todo mundo dentro dessa vibração. E com uma ferramenta muito simples. Então nós vamos conceituar inicialmente, que é o primeiro passo, né, dessa ferramenta, a parte, o que é o Yin e o que é o Yang. E essa é a base fundamental da medicina chinesa, e essa também é a base fundamental do contínuo chinês. Eu preciso ser um estudante de medicina chinesa para conseguir aplicar o contínuo chinês? Não, de forma alguma. A gente precisa entender essa teoria, que ela é simples, mas a gente precisa conceituar com exemplos, com as características, e a gente vai começar a fazer isso agora. Para iniciarmos o processo, então, essa teoria, essa base de Yin e de Yang, a gente vai trazer, que é um conceito energético e filosófico, no qual nós vamos enquadrar esses dois grupos, do que é mais Yin e do que é mais Yang. Todo mundo já ouviu falar em energia, já ouviu falar em Yang. A maior parte das pessoas, na verdade, né, já viu o símbolo do Tai Chi dentro da medicina chinesa. E este símbolo, ele traz essa dualidade do Yin e do Yang. Pode parecer um pouco abstrato, mas entender isso vai ser a forma mais concreta, mais fácil de você conseguir equilibrar a sua vida. Então, o primeiro passo, o que é mais Yin, o que é mais Yang? A gente vai ter milhares, muitas possibilidades, e eu vou tentar trazer de uma forma bem simples, bem tranquila, bem do dia a dia, tá? Essa teoria ela não se esgota, tá bom? Então o que a gente vai estar passando, o que eu estou trazendo hoje, é uma ferramenta para você conseguir encaixar dentro da sua vida. Mas para isso a gente precisa de treino, precisa de repetir várias vezes, ok? Então,
não adianta a gente querer ler aqui o que é yin e yang e não conseguir aplicar no dia a dia, não conseguir colocar no seu dia a dia, senão a ferramenta ela não vai te ajudar. Então, para que ela seja efetiva, esse é o primeiro conceito. O yin e o yang. Então, o primeiro passo é fazer essa diferenciação. O yin, ele é um conceito mais calmo, é um conceito mais denso. O yang, ele é mais agitado, ele é um conceito mais energético. O yin, ele forma, ele é base. E o yang, ele é função, ele agita. Então nós temos uma tabelinha, várias tabelas, vários materiais que vão te trazer o que é o yin e o que é o yang. Tá? Como que a gente consegue trazer algumas características importantes para a ferramenta do contínuo chinês? Essas características, elas devem ser bem relacionadas e bem entendidas, ok? Primeiro a gente vai fazer um processo que a gente diz que ele é estático, que ele não é dinâmico. É só comparar, é só trazer uma comparação de uma coisa com a outra e dizer que um é mais yin e o outro é mais yang. E com o tempo a gente vai conseguir trazer o dinamismo, tá? Vai conseguir trazer o movimento para todo esse conceito. Porque a natureza, ela tem movimento. A natureza ela nunca está parada. Nós temos a parte do dia, nós temos a parte da noite. E isso é um conceito da natureza, a evolução dela. A gente pode trazer o yin e o yang para o dia e para a noite. O que você acha que é mais yang? O dia ou a noite? O que você acha que é mais yin? O dia ou a noite? Mais yin é a noite, porque ele é escuro, ele é mais fresco, a temperatura, ele é mais calmo. E o yang, ele é o dia. O dia ele é mais agitado, o dia ele é claro, ele é mais quente. Então a gente já consegue trazer para o nosso dia a dia esse conceito do que é yin e do que é yang. Mas isso ainda fica muito simples, isso fica muito pouco perto de toda a extensão que é essa ferramenta, o que é esse conceito filosófico, o que é esse conceito da natureza. Então vamos estender um pouquinho. O feminino, a parte feminina, ela é mais yin, e a parte masculina, ela é mais yang. Assim como a parte inferior do corpo, ele é mais yin, e a parte superior do corpo, ele é mais yang. Como eu já falei, o calmo é yin, e o agitado, ele é yang. O repouso, ele é yin, e a atividade, ela é yang. A inspiração, quando a gente está respirando, existem duas fases. A inspiração e a expiração. A inspiração, a gente está trazendo para dentro. Inspirando, ela é mais yin. E a expiração, ela é mais yang. A gente está colocando para fora, está jogando tudo que estava ali dentro para fora, levando movimento. Então, olha só, como a gente já consegue conceituar mais algumas coisas, como o yin e como o yang, dentro da nossa vida. O frio e o quente são outros dois elementos que vai ser bem fácil a gente conceituar. O frio, ele é yin, e o quente, ele é mais yang. Vamos tentar fazer um exercício. Eu vou dizendo aqui o que é mais yin e o que é mais yang, e você vai tentando conceituar aí. Por exemplo, pesado e leve. O que é mais yin? Pesado ou leve? Você respondeu pesado é mais yin? Perfeito. Pesado é mais yin e mais leve ele é mais yang. Agora, um outro olhar, uma outra forma da gente entender. O interior e o exterior. O interior é mais yin, o exterior é mais yang. Perfeito, bem simples. Vamos tentar conceituar de novo. Silêncio e barulho. Silêncio, ele é mais yin ou ele é mais yang? Silêncio, ele é mais yin. E o barulho, ele é mais yang. O barulho, ele é agitado. O silêncio, ele traz mais paz. Ele é mais quietinho, né? Ele não tem agito, ele não tem movimento. Assim como uma pessoa que é sossegada, ela é mais yin. E o nervoso,
ele é mais yang. Agora vamos para outros elementos. Água e fogo. Qual que tem a natureza mais yin? A água ou o fogo? A água tem a natureza mais yin e o fogo uma natureza mais yang. A água ela é mais fria, a água tem a sua forma, tá? Nós conseguimos tocar a água. O fogo, ele aquece, ele é energia. A gente não consegue tocar o fogo. A gente consegue, mas não vai ser muito bom. A gente pode se machucar. Então, a água ela é mais yin e o fogo ele é mais yang. Assim como a terra é mais yin e o céu é mais yang. De novo, vamos tentar conceituar. Passivo e ativo. Qual que é mais yang? Ativo é mais yang do que o passivo. Então, uma pessoa que tem muita atividade ou que é muito mais ativo, ele tem essa atitude mais yang do que a pessoa que ela é passiva. A pessoa passiva ela é mais yin, ela é mais calma, ela é mais ponderada. Recepção e criação. E agora? Esse vai ficar bem difícil, hein? O que você acha? Qual que é o mais yang? A criação ou a recepção? Criação é mais yang, porque a criação ela depende de você pensar, de ter ideias, de você ter todo um viés, todo um olhar criativo, toda uma ação de criatividade. E a recepção é simplesmente receber. É um papel muito mais tranquilo, muito mais calmo, de espera. Então a recepção ela é mais yin e a criação ela é mais yang. Desenvolvimento e geração são outras duas formas da gente ver. Tudo que se desenvolve, tudo que está começando a criar um movimento, ele é mais yin. E a geração ela é mais yang. Então, olha só, que o desenvolvimento ele também tem um elemento de movimento. Porém, a geração ela é muito mais yang do que o desenvolvimento. Entrada e saída. Entrada ela é mais yin e a saída ela é mais yang. Lembra do exemplo da inspiração e da expiração? Então a inspiração você está trazendo para dentro, então é a entrada. E a expiração é a saída, ela é mais yang, você está jogando para fora. Então lembrando, por que a gente precisa conceituar isso? Porque a gente precisa procurar o equilíbrio. Então, contínuo é uma ferramenta que vai trazer a você determinado equilíbrio, uma condição de analisar situações e conseguir se colocar dentro dessas situações de uma forma equilibrada, complementando. Se a gente ficar numa situação, numa atitude só yang, ela vai desequilibrar e isso vai trazer algumas consequências. Então, tem determinados momentos que a gente precisa, se a situação à nossa volta está yang, a gente precisa estar yin, para que a gente consiga trazer o equilíbrio. Por exemplo, eu fazendo esse vídeo, nesse momento eu tenho que estar mais yang. A pessoa que está recebendo o vídeo, ela está mais yin. Ela está trazendo a ideia para dentro, ela está internalizando tudo isso que eu estou falando, ela está recebendo isso. E eu estou passando algumas informações. Eu aqui eu estou falando, emitindo a minha voz, emitindo esse pensamento, trazendo o seu olhar para essa visão. Porém, você está recebendo isso. Então isso equilibra essa relação. Isso traz sinergia a esse momento. Outros exemplos que a gente pode dar. Eu tenho aqui, nesse momento aqui, eu tenho um tapetinho aqui, uma toalhinha, ela tem uma certa maleabilidade. Em relação ao quadro, ela é mais yang do que o quadro. O quadro ele é mais yin. O quadro ele tem a sua forma mais definida, ele tem uma densidade maior. Então, esses são exemplos práticos também de yin e de yang, como a sombra e a luz, sombra mais yin, a luz é mais yang, a lua é mais yin, o sol é mais yang, a noite é mais yin e o dia é mais yang. Então, todas as pessoas têm atitudes e têm momentos mais yins ou mais yangs. Dentro do próprio corpo, vamos conceituar. Por exemplo, o meu dente ele tem
um material, que ele é extremamente duro. E a minha língua, ele tem outro material, que ele também tem a sua forma. Qual que é mais yin e qual que é mais yang? O dente, em relação à minha língua, ele é mais yin e a língua é mais yang. Porque a minha língua ela tem movimento, minha língua me ajuda a emitir a minha voz. E o dente, ele tritura os alimentos, então ele tem a sua dureza, a sua força. Agora, se eu pegar simplesmente a minha língua e fizer uma outra relação com a com relação à minha voz, a minha língua ela é mais yin ou ela é mais yang do que a minha voz? A minha língua em relação à minha voz é mais yin e a minha voz é mais yang. A minha voz não dá para pegar a voz, a gente escuta, a gente sabe que é uma energia, ela está sendo emitida. E a minha língua, ela, apesar de ter bastante movimento e ajudar a emitir o som da minha voz, ela, na comparação com a minha voz, ela é mais yin. Então, olha só, eu usei 3 elementos com momentos diferentes para a gente analisar. Então, o meu dente ele é mais yin em relação à minha língua. A minha língua é mais yang em relação ao meu dente. Porém, a minha língua ela é mais yin em relação à minha voz e a minha voz é mais yang em relação à minha língua. Olha só, que dependendo do momento, dependendo da natureza da situação, você muda, mudando o seu referencial, você pode ter uma coisa que antes era yin, ela pode ser yang. E assim que é a vida, assim que são os problemas, assim que são as pessoas. No momento, eu estou, de certa forma, yang, que eu estou passando uma informação a vocês, e alguém que estivesse dançando aqui do meu lado, ele estaria mais yang do que eu. Então, em relação a essa pessoa, eu estou mais yin, porque eu estou sentado, eu estou aqui conversando com você, passando essa ideia, esse conceito do que é o yin e do que é o yang. E essa pessoa que está dançando, ela está realizando um movimento, ela está muito mais agitada, ela está gerando calor no seu corpo, então ela está mais yang. Agora, se eu pegar, de novo, eu aqui, passando esse conhecimento a você, passando essa informação a você, em comparação a uma pessoa que está deitada, dormindo, eu sou mais yang do que ela. Ela é mais yin, ela está deitada, ela não tem nenhum movimento, ela não está pensando, ela não está falando, ela não está emitindo nenhuma ideia, ela não está aqui trocando com você como eu estou. Ela está deitadinha lá, está descansando, então ela está mais yin em relação a mim. Então, as pessoas, dependendo do ambiente, do movimento que ela está fazendo, ela vai ter uma atitude mais yin ou mais yang. E para que a gente consiga entender isso e colocar de uma forma evolutiva, colocar de uma forma natural, colocar de uma forma como um rio que corre e não para nos obstáculos e consegue evoluir, a gente precisa entender e colocar essa ferramenta do contínuo chinês dentro de práticas diárias, dentro de práticas que a gente vai analisar, a primeiro momento, o que é mais yin, o que é mais yang em cada situação, em cada pessoa, em cada momento. E isso vai fazer com que você traga para toda a sua vida esse equilíbrio do yin com yang. Um não precisa sobressair sempre ao outro. Em alguns momentos eles vão sobressair. Só que a partir do momento que só ele sobressai, ele desequilibra o outro. Então, numa relação de duas pessoas, onde uma é muito yang, sempre ela vai sobressair sobre outra pessoa. Porém, isso não vai ser bom nem para ela, nem para outra pessoa. Em alguns momentos ela tem que ser um pouquinho mais yin, tem que deixar a outra pessoa também ser mais yang, mais agitada. A gente tem vários exemplos de relacionamentos onde uma pessoa quer que a outra faça alguma coisa. Vou dar um exemplo muito simples. Uma pessoa diz a outra assim: você pode pegar tal coisa lá na cozinha para mim? E a pessoa vai sempre. E chega um dia que ela não quer ir. E ela se sente chateada por isso. Ela fala assim: olha, eu não quero ir hoje. Estou me sentindo usado por você. E a pessoa que sempre pediu vai falar: não, mas você sempre foi.
e ela fala assim, não, não quero mais ir. Então olha como isso já gerou um desequilíbrio, que a pessoa ficou chateada e a outra também não quis entender muito, porque isso sempre ocorreu dessa forma, desequilibrada. Então a ferramenta vem trazer isso para a gente, vem trazer isso para a nossa vida. Se nós formos equilibrados o suficiente, a gente vai conseguir gerar equilíbrio dentro da nossa casa. Se nós formos equilibrados o suficiente, nós vamos conseguir gerar equilíbrio dentro da sua vida financeira, gerar equilíbrio dentro da sua relação amorosa, gerar equilíbrio dentro da sua relação de trabalho, dos seus amigos. Então, por isso que inicialmente a gente conceitua o que é Yin, o que é Yang, porque os dois se complementam e se equilibram. Não existe o dia sem a noite. Não é isso que a natureza traz para nós? E nós somos, como eu já disse lá atrás, a expressão da natureza. O homem é a reunião da natureza. O homem é a reunião de tudo que é Yin e de tudo que é Yang. O homem precisa da matéria. O homem precisa da energia. Matéria que eu digo, inicialmente, é a matéria do nosso corpo. Por exemplo, para que eu consiga pegar um copo e beber água, eu preciso da matéria, eu preciso do osso, eu preciso do músculo, eu preciso de tudo isso. Porém, se eu não tiver força, se eu não tiver energia para fazer tudo isso, a matéria não vai fazer sozinha. Agora, se eu tiver energia para fazer isso e não tiver matéria, eu também não consigo pegar o copo d'água e beber essa água. E o homem é isso. E naturalmente a gente consegue fazer tudo, a gente consegue pensar, trabalhar, porque a gente consegue em alguns momentos equilibrar o que é Yin, o que é o Yang. Hoje, no mundo, as pessoas não conseguem muito equilibrar dentro das suas relações, dentro do seu dia a dia. A gente consegue equilibrar no nosso corpo, mas não consegue equilibrar fora dele muitas coisas. Muitas pessoas também não conseguem equilibrar no corpo, e isso gera muitas doenças. Quando eu estou lá com os meus alunos de medicina chinesa, e tudo isso partiu, né, disso, de gerar equilíbrios, é gerar saúde, é gerar capacidade de produzir, é gerar momentos com a sua família, momentos que são bons, momentos prazerosos. Então, a partir do momento que a gente consegue ter equilíbrio e consegue conceituar tudo isso de uma forma natural, nós conseguimos evoluir muito mais rápido, conseguimos evoluir com muita naturalidade e as coisas passam a acontecer na sua vida sem que você, entre aspas, tenha muitos esforços. Na verdade, o esforço ele é inicial, diário, e depois disso ele começa a ser muito natural. Hoje eu aplico muito na minha vida e a medicina chinesa mudou a minha vida por conta disso. Eu conceituar o Yin e o Yang dentro da minha vida traz ferramentas para que eu tenha equilíbrio e saúde. Traz ferramentas para que eu consiga trabalhar todos os dias e consiga produzir todos os dias. E todos os dias eu consiga trazer esse conceito de saúde para as pessoas que eu atendo, para as pessoas que eu vou dar aula de medicina chinesa. Então, o contínuo chinês, ele é uma ferramenta, ele é uma prática diária que ele vai dar essa condição de você estar sempre se colocando de uma forma equilibrada no seu meio. No momento que você tiver uma discussão, no momento que você tiver um problema, no momento que você precisar olhar de uma outra forma uma situação e conseguir entender isso. Não só nos relacionamentos, não só nessa situação com as outras pessoas, também com você mesmo. Se entender mais, estar mais próximo daquilo que você acredita, estar mais próximo daquilo que você está disposto a fazer, aquilo que você faz com certa naturalidade. Então é isso. Essa é uma ferramenta que vai te trazer todas essas situações. Não é fácil chegar até aqui. Essa informação ela é construída baseada em cima da medicina chinesa durante conhecimentos milenares. Os livros, essa base de livros do I Ching, do Tao Te Ching, do Imperador Amarelo, ele tem mais de 5.000 anos. São livros muito antigos
e a gente consegue, através deles, entender determinadas situações naturais em nossa vida. Então esse é um conceito bem extenso. Dentro de um vídeo não dá para passar tudo isso. Dentro do vídeo fica muito curto. Então nós vamos ter vários passos que a gente vai conseguir devagar e conceituando. Porque a gente tem que aprender alguma coisa e colocar em prática. Depois aprender uma segunda coisa e colocar em prática. Não dá para colocar tudo de uma única forma, tudo de uma forma só. Então é um processo. Então eu convido você a fazer parte desse processo. Convido você a estar acompanhando alguns vídeos e estar colocando em prática todas essas ferramentas iniciais para que você consiga vivenciar isso. Para que você consiga trazer dentro da sua vida todo esse equilíbrio, toda essa homeostasia, toda essa coisa que a gente está considerando que a ferramenta pode estar te trazendo. Então chegamos aí a uma conclusão de que um conceito de Yin e Yang, ele é muito extenso, ele é dinâmico, como a física. Tudo se transforma, a natureza, tudo está se transformando. Tudo depende de um referencial. Então esse referencial ele vai ser base para que você consiga conceituar. Ele não é simples, tá? Não é tão fácil assim. Ele chega a ser simples quando a gente fala em colocar numa caixinha o que é Yin e uma caixinha o que é Yang. Porém, a gente precisa de práticas e a gente precisa de mais explicações, aprofundar cada vez mais. Se você está interessado, se você quer colher essas informações, se você quer ter essa ferramenta dentro da sua vida, de uma forma dinâmica, de uma forma bem simples, de uma forma prática e efetiva, acompanhe uma série de vídeos que nós vamos fazer aqui. Acompanhe para que você coloque em prática tudo isso e sinta que essa transformação ela faz parte de um processo e ela faz parte de você. Ela faz parte daquilo que você consegue fazer. Então, segundo o referencial, você vai conseguir conceituar se algo é mais Yin ou mais Yang. Mas isso é com o tempo, com essas práticas, com esses vídeos que a gente vai trazer pequenas ferramentas e soluções para isso.